Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó, nossa, muito falado, que é a depressão. Então, como entender a depressão de uma perspectiva biológica que engloba psique, cérebro e órgãos? O problema é as pessoas acharem que isso está separado, mas não está. Em hipótese alguma, isso está separado. E por isso que fazer um tratamento medicamentoso, sem que a pessoa faça um tratamento psicológico, pode ser, olha, um erro muito grande, porque a pessoa vai mascarar algo que tende a crescer na maioria dos casos. E aí as dosagens também precisam aumentar. E isso só piora, vira uma bola de neve. E antes disso, gente, deixa um like, se inscreve no canal. Bora, pessoal, pro que interessa! Então, vocês precisam saber que a depressão é um conflito biológico, mas possivelmente essa pessoa tem muitos conflitos psicológicos também, porque o meio propicia, facilita ou favorece que a pessoa desencadeie um conflito no nível biológico. E eu vou explicar. Para uma pessoa desencadear a depressão, ela precisa ter passado por um conflito, um choque ou um trauma que atinja o lobo temporal direito, como vocês vão ver aí na imagem. Vejam que o lado direito é o lado chamado masculino, unicamente porque ele é responsável pela testosterona. E também é o lado da depressão, justamente porque quando uma carga emocional atinge essa região, em consequência disso a testosterona diminui e os níveis de estrogênio aumentam e a pessoa se deprime. Vocês podem ver aí que são 5 centros de controle que falam de conflitos territoriais, onde a pessoa passa por situações difíceis de processar, que envolvem medo ou susto, perdas ou frustrações amorosas, frustrações sexuais, raiva ou conflitos de identidade, problemas com delimitação do seu espaço interno ou externo. Tudo isso pode conflituar e causar um desnível na balança hormonal. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pense que uma pessoa psicologicamente aprendeu em sua religião, lá na sua casa com as suas famílias, que ela deve se casar para sempre e todas essas coisas que inventam aí nessas religiões. Então ela cresce ouvindo isso, ela está incrustada disso. Então ela resolve se casar e começa a ser maltratada. Ela vai aceitando aquilo. Passam alguns anos e ela aceita porque ela aprendeu que é assim mesmo. Até que um dia ela apanha, ela conflitua e se deprime. Então, o que acontece é que pelo psicológico, ela não aprendeu a lidar com a situação, achando que aquilo que acontecia na relação era permissível e que não deveria ser tão ruim assim, já que a sua mãe dizia que era assim mesmo, que Deus queria. Ela precisou negar a parte de si, da sua natureza, que indicava para ela que aquilo não estava certo. Ela precisou negar isso para viver aquilo, aquela invasão ou aqueles maus tratos como se fosse certo, aceitável, ok. Então ela vivia uma incoerência, e essa incoerência poderia fazer com que ela se sentisse triste na maior parte do tempo. Essa incoerência, junto com essa tristeza, com certeza facilitou o desencadeamento de um conflito num nível biológico. E no nível biológico é porque isso acessou um programa no cérebro que você pode ver numa tomografia computadorizada, bem ali naquela região que eu falei, mostrando na figura do lobo temporal direito. E por que eu chamo de biológico? Porque a depressão do humor, isso que acontece da pessoa se sentir para dentro, triste, sem vida, sem energia, também acontece com os animais quando precisam se submeter a um líder mais forte. Entre os animais não há espaço para 2 líderes. Algum deles vai precisar se submeter, perdendo o território, ou vai morrer numa disputa. Nós humanos nos deprimimos no nível da doença quando sentimos que perdemos território,
ou que passamos medo no nosso território, seja em casa ou seja num assalto na rua. A gente se frustra sexualmente, amorosamente, também nos deprimimos. Quando invadem o nosso espaço, a gente se deprime, seja um espaço interno ou seja um espaço externo. Eis a questão e a diferença entre um conflito psicológico e um conflito biológico. Eu vou dar outro exemplo. Uma criança que cresce numa família violenta, é quase impossível que ela não se deprima. Primeiro, ela foi invadida constantemente em seu espaço físico. Segundo, dificilmente ela vai entender quais são os limites que ela deve dar a alguém, por ter sido tão transgredida. Terceiro, ela vai ser tão carente que ela vai permitir todo tipo de coisa ruim para ter um mínimo de atenção. E vai achar que tudo bem, que ela pode lidar com aquilo. Quarto, ela não vai saber defender o seu espaço porque nem sabe que tem direito a um espaço. Quinto, ela será o possível adulto submisso para sempre daquele primeiro agressor, refletindo isso nas outras relações pessoais que ela tiver. Isso tudo não é uma regra, são possibilidades do que pode acontecer. Ela também pode, ao invés de ser deprimida, ser maníaca, caso isso atinja o lobo temporal esquerdo. Isso tudo, se vai atingir o lado direito ou o lado esquerdo, está ligado a regras muito específicas que levam em conta o estado hormonal de uma pessoa, o gênero e a lateralidade. Gente, eu falo das possibilidades que permeiam os conflitos, onde esses centros de controle são responsáveis pela carga perceptiva. Então vejam, uma coisa é lidar com o aprendizado e o bloqueio emocional que advém lá da criação desde criança, pela tradição, pela cultura, pela religiosidade, pelo social, pela escola e etc. E a outra coisa é lidar com o trauma que desencadeou a doença. No primeiro caso, a mulher, para resolver a depressão dela, deve se retirar da situação que causa tanto dano e desencadeou a depressão. Deve se distanciar desse agressor. Depois, ela pode trabalhar com a culpa de tudo isso e com essas ideias religiosas enraizadas e tudo o que isso a levou a aceitar em sua vida. No segundo caso, gente, é complicado. A pessoa vai ter que trabalhar poder de decisão, poder de delimitação de espaço, bem devagar e sempre, até que a pessoa consiga dar um passo aqui e outro ali. Mas certamente é um tipo muito tímido, muito quieto, muito calado, cabisbaixo, amedrontado, arredio. Aceita tudo que os outros impõem a ele, se sente responsável por tudo que tem a ver com as outras pessoas, quer sumir do mundo e de todos, mas não consegue dizer não. E para não dizer não, some das redes sociais, se esconde das pessoas, tem uma dificuldade enorme de encarar, de enfrentar, de lidar com essas questões assim de frente. A última coisa desse vídeo, gente, é que cada centro de controle que vocês estão vendo aí nessa figura é responsável por partes de órgãos, o que significa que essa pessoa sempre, com o desencadear desse processo de depressão, desse programa biológico, também vai desenvolver doenças nesses órgãos em alguns momentos da sua vida. E eles são esses aqui, gente, de cima para baixo, a mucosa e a musculatura dos brônquios. Então a gente vê muito isso acontecer com crianças com bronquite. Problemas pulmonares são problemas onde a pessoa passou por muito medo, por susto, e isso também deixa a pessoa levemente deprimida ou bastante deprimida. Pode ser problemas nas artérias coronárias, né? A pessoa sente aquelas pontadas no coração toda vez que entra em processo de cura. Tem também a curvatura menor do estômago, e aí são problemas, né, com raiva territorial, e a pessoa tem gastrite, ou também pedra na vesícula, ou problemas nos ductos pancreáticos e biliares. Tudo isso tem a ver com um sentimento forte de contrariedade, raiva no seu local de trabalho, no local onde você mora. E isso também pode causar momentos de depressão. Esses momentos podem durar
algumas horas, podem durar dias, meses ou anos. Gente, esse assunto é muito extenso e eu vou fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, sim. Então fiquem atentos aí para os próximos vídeos. Aproveita para se inscrever, para dar um like se você gostou. Faça seus comentários, diga se você já passou por isso, já teve depressão, se você consegue conectar essas ideias. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!